Queridos irmãos, ontem nós víamos como somos incapazes de vencer o pecado. O capítulo 7 de Romanos nos levou a dizer, juntamente com São Paulo, infeliz que sou. Quem me livrará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele começa o capítulo 8 com uma declaração retumbante. Agora, portanto, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Com efeito, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus libertou-te da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, em razão das fraquezas da carne, Deus o realizou enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado, e por causa do pecado, e condenou o pecado na carne, a fim de que a justa sentença da lei seja cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam ao que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito, ao que é do Espírito. Na verdade, o pensamento da carne é morte, e o pensamento do Espírito é vida e paz. Por isso, o pensamento da carne é inimigo de Deus, não se submete, e nem poderia submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se realmente o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, enquanto o corpo está morto por causa do pecado, o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. São palavras de fogo, porque o Espírito Santo não é apenas um dom a mais que o Senhor nos concede, mas é o próprio poder da nova vida no Evangelho. Antes de Jesus subir, nós vemos isso no final do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, ele diz: recebereis o Espírito Santo e sereis revestidos de poder. Depois, quando começa o livro de Atos, em Atos 1:8, Jesus manda que os discípulos não saiam de Jerusalém até que sejam cheios do poder do Espírito Santo. Ou seja, eu só consigo ficar livre do pecado quando eu me deixo guiar pelo Espírito de Deus. Em outras palavras, a vida cristã não consiste em uma melhoria da nossa carne, mas em uma substituição. A carne sai, entra o Espírito de Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, na pessoa do Espírito Santo. É o Espírito que nos dá vida, é o Espírito que nos guia, é o Espírito que testifica que somos filhos, é o Espírito que nos capacita a viver a vontade de Deus. E é o Espírito que coloca em nós uma nova lei. É exatamente o que São Paulo diz aqui. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus libertou-te da lei do pecado e da morte.
esta lei é a lei evangélica. Quando nós falamos do evangelho, a palavra evangelho evoca em nós muitas coisas. Os 4 evangelhos, ou todo o Novo Testamento, ou a mensagem central do evangelho, que é o que nós chamamos de querigma, ou o anúncio, a proclamação das novidades que nos foram dadas com a obra de redenção cumprida em Cristo. Porém, o sentido próprio da palavra evangelho não é outro senão o Espírito Santo derramado em nossos corações. Ele é a lei nova. Ele é a lei evangélica. Ele é a lei que vem para nos puxar para cima. A lei da carne nos puxa para baixo. A lei do Espírito nos puxa para cima. É Ele que nos eleva. É Ele que nos capacita a vencer o pecado, não de uma maneira natural, mas de uma maneira sobrenatural. Como algo que funciona com uma força que não vem de nós. Como é que você consegue acessar essa força divina do Espírito Santo? Não é pelo seu mero esforço humano, mas é por um andar no Espírito e não andar segundo a carne. É o que São Paulo diz aqui. Ele diz: a fim de que a justa sentença da lei seja cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito significa colocar muito mais ênfase em unir-se a Deus, em orar, em jejuar, em receber os sacramentos, em depender da inspiração divina para fazer isto ou aquilo. Andar no Espírito é andar em fé, é andar de uma maneira sobrenatural. Eu não quero ser conduzido pelas minhas ideias, pelos meus pensamentos. Eu quero ser conduzido pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Por isso eu preciso ser dócil, eu preciso escutá-lo, eu preciso dar um passo atrás. Eu preciso me edificar através da oração no Espírito. Eu tenho que meditar a palavra de Deus, porque para andar no Espírito Santo e assim vencer a lei do pecado e da morte, eu preciso ter comunhão com Ele. Veja, a lei do pássaro é voar. A lei do cristão é andar no Espírito. Esse é o cristão normal. Esta é a vida cristã normal, a vida que anda segundo o Espírito de Cristo, em que nós oramos, nós nos prostramos, nós pedimos, nós suplicamos, nós clamamos, nós invocamos o Senhor, nós vivemos procurando na sua palavra, nós passamos o dia inteiro buscando a sua presença, nós vamos aos sacramentos, vamos à missa, e vamos adorar o Santíssimo Sacramento, e vamos buscar mais, e vamos orar, e vamos pedindo, e vamos pedindo, e vamos clamando, e Deus coloca em nós o seu Espírito, que se torna um novo princípio de vida em nós. Vejam, quando nós negligenciamos o nosso andar no Espírito, o pecado começa a prevalecer em nossa conduta. Santo Afonso Maria de Ligório tem uma frase muito interessante no seu livro, A Prática dos Confessores, em que ele diz: quem começa a meditar nas Sagradas Escrituras, a fazer oração mental, oração da alma, oração íntima com Deus, para de pecar. E ele diz: ou abandona a oração,
ou abandona o pecado. Isso é andar no Espírito. Você acorda de manhã, vai buscar Deus, é a fonte de água viva, vai se encharcar da presença dEle, amando-o no seu coração, crendo com fé sobrenatural, buscando, mergulhando nele, deixando que essa caridade nos inflame. No capítulo 12 de Romanos, nos capítulos 9, 10 e 11, São Paulo fala sobre os judeus, mas no capítulo 12 ele volta para nós, e ele diz: eu vos exorto, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Eu dizia há alguns dias, nós somos libertos do pecado, nós morremos, para podermos oferecer os nossos membros à justiça de Deus, para que Ele realize a sua vontade através de nós. Nós morremos em Cristo, com Ele, no batismo, com Ele fomos sepultados, para que nós possamos oferecer a nossa vida, para ser uma extensão da vida dEle. Agora, isso não acontece de uma maneira mágica. Eu preciso renovar a minha mente. Transformai-vos, diz ele, pela renovação da vossa mente. Renovação da mente. Metanoia. Conversão. Renovação da mente é quando nós submetemos todos os dias a nossa mente ao crivo da palavra de Deus. Até o ponto em que nós amemos o que Deus ama e detestemos o que Deus detesta. A tal ponto que os nossos critérios sejam os critérios eternos. Isso não é fácil. Por exemplo, nós temos a tendência de enxergar as coisas nesta vida de maneira invertida. E aí como funciona? Aquilo que é bom, nós achamos difícil, penoso, chato. E aquilo que é ruim, que é pecado, nós achamos gostoso, prazeroso. Nós queremos aquilo. Então, por exemplo, um pecado para nós não tem peso nenhum. A gente peca e fala, não morri, não caiu um raio na minha cabeça, não aconteceu nada de extraordinário. Quando, na verdade, nós não percebemos, meus queridos, que essa vida é enganosa. Nós estamos aqui como um barco sobre as águas. Um barco sobre as águas parece pesado? Não. Até com uma mão uma pessoa pode movê-lo. Agora, quando ele estaciona na terra, o homem mais forte não consegue movê-lo 1 milímetro. Esse é o real peso dos nossos pecados. Quando nós renovamos a nossa mente pela palavra de Deus, essas verdades começam a impregnar o nosso ser interior, a nossa mente. Então nós pensamos, eu não vou mais ofender a Deus, porque o que me importa é o que é eterno. Tudo aqui passa, dinheiro passa, beleza passa, tudo aquilo que você dá valor aqui passa, é efêmero. O que é eterno? Eterno é a fé, a esperança, a caridade,
é o amor a Jesus Cristo, é viver. Isso é eterno, então eu vou investir nisso. Eu vou renovando a minha mente, dia após dia, numa entrega total a Deus, nos rendendo todos os dias aos pés de Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor. É Ele que manda em mim e que precisa me controlar, e eu preciso estar sendo diariamente cheio do poder dEle. Quando São Paulo diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, isso significa, nós temos que entregar a Deus o nosso corpo, a nossa mente, o nosso tempo, os nossos desejos, tudo. Não nos conformarmos jamais com esse mundo. Um cristão não pode ser como todo mundo é. O cristão tem que ser diferente, porque os valores dele são diferentes. E frequentemente aquilo que o mundo acha maravilhoso, o cristão detesta. E aquilo que o mundo detesta, o cristão geralmente acha maravilhoso. Porque nós deixamos de enxergar as coisas de maneira invertida. Enquanto você não se entregar de verdade a Deus, você não vai crescer. Sem entrega, não há crescimento. Você tem vivido uma vida consagrada? Você tem vivido uma vida entregue a Deus no seu altar verdadeiramente? Qual é o teu compromisso com o Evangelho? É um compromisso de quem enterrou a sua vida aos pés da cruz? Ou é o compromisso de quem usa algumas coisas do Evangelho para se sentir melhor, mas depois volta à mesma vida velha? Mas, ainda no capítulo 12, São Paulo diz, versículo 4, como num só corpo temos muitos membros, cada qual com uma função diferente. Assim nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e cada um de nós membros uns dos outros. Ou seja, você só vai viver a sua vida no Evangelho se você for ovelha de um redil, se você for membro da igreja. Não tem como crescer no Evangelho vivendo uma vida isolada, mas apenas uma vida em comunhão é a chave para que nós encontremos uns nos outros o apoio que precisamos para vivermos até o fim toda a chamada que Deus nos faz à santidade. Você não é um ente isolado, você é membro de um corpo. Este corpo é a igreja. Por isso não existe cristão desigrejado, cristão alternativo, cristão cigano que anda rodeando a terra inteira, que nem Satanás no livro de Jó, sem pouso, sem tranquilidade, cristão que é uma alma vagante, de um lado para outro. Não. Eu preciso ser membro de uma igreja, de uma comunidade de fé, centrada na Eucaristia, centrada na fé da igreja, na doutrina da igreja, nos seus sacramentos. Nós precisamos ser membros da igreja e viver uma interdependência fraterna. Se você for um anônimo, você não vai conseguir produzir o fruto da cruz. São Paulo diz, ainda no capítulo 12, versículo 9, o amor não seja falso, detestai o mal, apegai-vos ao bem, que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, estimando-vos reciprocamente. Não sejais lentos na solicitude, sede fervorosos no espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração, mostrai-vos solidários com os santos em suas necessidades, prossegui firmes na prática da hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram,
mantende um bom entendimento uns com os outros. Não sejais pretensiosos, mas acomodai-vos às coisas humildes. Não vos considereis sábios aos vossos próprios olhos. Vivei em paz com todos. Não pagueis o mal com o mal a ninguém. Não façais justiça por vós mesmos. Quantas coisas maravilhosas São Paulo diz aqui. Nós precisamos, no Evangelho, não apenas parar de pecar, mas produzir frutos visíveis de amor. Como é que você sabe que você realmente está andando no Espírito? Você sabe que você está andando no Espírito, porque o que brota do teu coração é amor. Amor pelo perdido, amor pelo desviado, amor por aquele que te detesta, amor pelos irmãos da igreja, a quem você quer se unir cada vez mais, de quem você quer estar ao lado, amor que nos faz caminharmos lado a lado, ombro a ombro, porque estamos cheios do Espírito de Deus. Se você andar com pessoas carnais, em pouco tempo você vai esvaziar a sua vida interior. Você tem que andar com os santos. Você tem que andar com quem busca a Deus, com quem serve a Deus. Você precisa se unir de verdade a esses, porque aí o seu amor vai crescer. Quantas vezes na igreja nós temos situações difíceis. Ao invés de crescermos no amor, às vezes existem diferenças entre nós. Mas nós precisamos superar essas coisas, porque nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos que Cristo reine em nossos corações. Nós queremos que a caridade divina nos constranja dia após dia. Nós precisamos que o Senhor Jesus seja o centro dos nossos corações. Por isso nós não podemos permitir que as diferenças tenham a última palavra entre nós. A última palavra deve ser sempre o amor, a caridade. Porque a cruz é o lugar em que nós morremos. Mas não para permanecermos mortos, e sim para que Cristo passe a viver em nós com o seu caráter, especialmente nas situações difíceis. Quando nós enfrentamos a contrariedade, quando nós enfrentamos a tribulação, quando nós temos uma dificuldade com alguém, o perdão, a fraternidade, o serviço, tem de ser reflexo do amor de Cristo, que é o Espírito Santo, operando em nossa vida. Queridos irmãos, se o sangue de Cristo é o remédio para os nossos pecados, a cruz de Cristo é o remédio para o pecador, porque nós morremos com Cristo, o Espírito Santo é a resposta de Deus para o homem que sabe que não consegue, e este homem somos nós. Nós precisamos do Espírito Santo tremendamente, e precisamos pedir cada vez mais, abrir o nosso coração, dar livre acesso, para que o Espírito de Deus faça morada e possa transformar a nossa vida. Que essas meditações desses dias te levem a uma dependência radical do Espírito Santo. Então, sem que você saiba exatamente o que está acontecendo, como diz Jesus, o vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que nasceu do Espírito. Você será guiado para um novo nível de vida, que é a vida do cristão normal. A vida do cristão que vence o pecado, não pelas suas forças, mas porque Deus habita nele. A vida do cristão que ama, a despeito de tudo, porque é Deus que ama no coração dele. A vida do cristão que não se conduz a si mesmo, mas que é conduzido
pelo Espírito de Deus, sendo cada dia renovado para níveis superiores de comunhão e de santidade na presença de Jesus. Amém.